Olá, meu nome é Luiz Paulo, eu sou aluno do 9º período de Medicina do UNB e entrei pelo Enem. Meu nome é Yulia, eu sou aluna do 8º período de Medicina no UNB e eu ingressei pelo PAS. Nós vamos fazer 2 vídeos explicando como foi nossa jornada até entrar na universidade e também dando dicas gerais para quem também está tentando agora entrar na universidade. A gente vai deixar marcadores de tempo, para caso você tenha interesse em assistir só as dicas, você só clique e vá direto para lá. Eu fiz ensino fundamental em uma escola pública aqui do DF e eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei boas notas, mas eu nunca tive realmente um método de estudo durante o ensino fundamental. Também não estudava para as provas com antecedência, usava no dia anterior. E eu não tinha a menor ideia sobre a universidade. Na minha cabeça eu queria ser cientista e era isso, eu não sabia o que eu tinha que fazer. A primeira vez que eu ouvi falar de universidade foi quando uma professora minha de Ciências Naturais comentou com meu pai sobre a possibilidade de eu ir para a UNB. E aí foi aí que eu descobri que existia a UNB, que é a Universidade Federal aqui de Brasília. O meu ensino médio foi semelhante ao ensino fundamental, eu não tinha também um sistema de estudos já estabelecido, eu também não estudava com muita antecedência para as provas. Eu fiz o PAS 1, e no PAS 1 eu tirei uma nota consideravelmente ok para alguém de escola pública na época, só que não era competitiva de forma alguma. E foi por pura sorte, porque na verdade o PAS ele tem um sistema de correção, onde uma questão errada anula a pontuação de uma questão certa. Então acabou que eu deixei várias em branco com medo e só marquei o que eu achei que eu sabia, ou chutes certeiros. E aí eu tirei uma nota razoável. Mas eu perdi a data de inscrição do PAS 2 e aí foi aí que minha jornada com o PAS acabou. Eu não fiz mais nenhum PAS. Até porque eu também não achava que eu era capaz de passar com aquele meu nível de estudos. Eu sabia que eu tinha que melhorar, a minha perspectiva era fazer depois de um cursinho ou algo assim. Foi no 3º ano que eu fui pesquisar sobre métodos de entrar na universidade e eu prestei inclusive o vestibular do UNB no final do 3º ano e passei para a ciência da computação. Isso foi, de certa forma, bom, porque eu pelo menos senti que eu conseguia fazer alguma coisa, né? Mas eu já estava decidido fazer medicina nessa época. Durante o ensino médio, eu também fiz um curso técnico em informática. E eu comecei a trabalhar nessa área e foi com isso que eu juntei dinheiro para entrar no cursinho. Então eu trabalhava dando manutenção em computadores de tarde e aí de noite eu comecei a fazer um cursinho preparatório. E aí eu trabalhava de tarde e ia para o cursinho de noite. De manhã eu acordava um pouco tarde, porque o cursinho terminava razoavelmente tarde, então eu não estava muito de manhã. E no cursinho, esse primeiro ano e meio do cursinho, mudou totalmente a minha visão sobre estudar, porque os professores conseguem passar a matéria inteira do ensino médio em 6 meses. E assim, isso explode sua cabeça, se você não conhece isso antes, né? Então esses professores muito diferentes, com dinâmica muito diferente, então foi uma experiência muito interessante estar nesse cursinho. Infelizmente eu não estudava de fato, eu via as aulas. Então eu só trabalhava e via as aulas. Não focava em fazer exercícios, nem focava em fazer simulados, eu só via as aulas. E aí, ao cabo desse 1 ano e meio, eu não senti que eu progredi muito bem. E eu passei 6 meses sem estudar, depois que acabou esse 1 ano e meio de cursinho. E aí eu juntei o dinheiro que eu tinha e paguei um outro cursinho, que era consideravelmente melhor. Mas o que mudou mesmo foi a minha rotina, porque eu comecei a estudar de verdade quando eu entrei nesse outro cursinho. Então, eu comecei a trabalhar pela manhã, e aí de tarde eu ia para o cursinho, eu fazia exercícios durante a tarde e tinha aulas de noite, né? E aí ao cabo de 6 meses eu passei na faculdade distrital aqui de Brasília para Medicina, que é a ESCS. Eu não era muito fã do sistema de ensino da ESCS, porque eu preferiria fazer um sistema mais tradicional, que é o da UNB. E aí acabou que eu não entrei na vaga da ESCS, né? Só que também, já ter passado, me deu um boost na minha confiança e eu consegui um upgrade de graça no cursinho. Então eles me passaram da turma regular que eu pagava para a turma média, que é uma turma mais focada em vestibulares de alta concorrência e mais focada em resolver exercícios e tudo mais. E eu comecei a fazer a turma média de manhã. Aí eu ia para a turma média de manhã, tinha aula, e aí eu passava a tarde inteira no cursinho e voltava para casa de noite. Então, em um bom dia de estudo, eu consegui estudar ali entre 10 e 12 horas. Um dia ruim, entre 6 e 9 horas. E aí, eu foquei muito em fazer exercícios e responder provas antigas e tudo mais. Eu já nem ia tanto mais para algumas das aulas e focava mais realmente em fazer os exercícios. E aí, no final de um ano, após eu ter passado na ESCS, eu passei na UNB, que era o que eu queria. E aí, essa foi a minha jornada de cursinhos. Ao todo, foram 4 anos. 6 meses até eu começar o primeiro cursinho, 1 ano e meio no primeiro cursinho, 6 meses de pausa e mais 1 ano e meio no outro cursinho. Tá, agora vamos para as dicas. Se você está querendo um curso de alta concorrência, você não pode ter matérias negligenciadas. Principalmente exatas, onde o seu conhecimento depende das suas bases, eu recomendo muito calçar o sapatinho da humildade e não tentar necessariamente acompanhar os professores do cursinho, mas focar em rever as suas bases. Reestabelecer os conhecimentos básicos, mesmo que seja de operações simples, como frações, números racionais. É importante que você construa suas bases para você conseguir, de fato, atacar os exercícios de maneira eficaz. É comum que a velocidade das aulas te deixe um pouco para trás, mas você tem que focar onde você está na sua jornada naquele momento. A segunda dica é, ver aula não é estudar. Se você já entende isso, já aceitou isso, parabéns, já é uma vitória.
Se você não entende, deixa eu tentar explicar. Não se engane achando que quanto mais tempo você está vendo de aula, mais você está estudando. Estudar é quando você senta sozinho ou com um grupo de amigos e vai fazer problemas, vai buscar ativamente o conhecimento, vai revisar uma matéria, vai fazer simulados. Isso é estudar. Ver aula não é. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, as humanas. Nas humanas, você tem que se acostumar e treinar a recuperar aqueles conhecimentos que você ouviu ou que você leu em um contexto específico. Você tem que acostumar a usar esses conhecimentos para escrever redações, ou para interpretar um texto, ou para resgatar fatos históricos. Isso você faz treinando. Nas exatas, você vê um professor responder uma questão, não significa que você sabe nem mesmo responder aquela questão que ele respondeu. Às vezes ele apagar a resposta do quadro e você não consegue fazer o que ele acabou de fazer. Porque, embora possa fazer sentido quando você vê o professor fazendo, o seu cérebro tem que desenvolver os mecanismos de raciocínio para responder as questões. Então, nas exatas, você tem que treinar fazendo exercícios, fazendo simulados, fazendo provas, treinando aquele conhecimento. Só assim você, de fato, vai tomar posse daquele conhecimento. Então, não caia nessa armadilha. Eu já caí várias vezes, principalmente no meu primeiro ano e meio de cursinho, eu basicamente vi as aulas. E, olha, o progresso que eu tive foi minúsculo. Aceite que é quando você está sozinho, estudando, realmente se dedicando, fazendo exercício, é que você realmente está aprendendo. A terceira dica é, você tem que tomar o controle das suas revisões. Como é que a gente de fato lembra das coisas? Os caminhos das sinapses que a gente cria estudando, eles são reforçados quando você revê aquele assunto. Quando você repensa, quando você usa aquele conhecimento para fazer um exercício. Se você não usa aquele conhecimento, ele fica perdido. Ele pode, inclusive, ser desfeito das suas sinapses. Então, você tem que ter consciência disso e usar isso a seu favor. E como é que você faz isso? Em revisões. Idealmente, você deveria revisar a matéria que você viu no dia seguinte, nem que se fosse só passar o olho para você realmente relembrar, em uma semana, em 2 semanas, em 1 mês e em 3 meses. Essa revisão espaçada vai fazer com que você reforce suficientemente essas sinapses e você possa realmente ser dono desse conhecimento. Pessoalmente, eu não sou muito bom de fazer essas coisas, de me organizar com um cronograma e depois usar isso para revisar. Sabendo disso, o que foi que eu fiz para de fato revisar? Exercícios. Então, eu pegava o exercício, geralmente de provas, porque esses capítulos, geralmente eles são divididos pelos temas daquele capítulo. Então eu pegava as provas antigas e na hora de responder, se aquela questão eu tinha esquecido o assunto dela, eu ia lá reestudar, ou vi uma aula, ou li o assunto. Então eu acabava voltando sempre nos conteúdos do semestre, porque eu estava sempre precisando desses conteúdos para responder as questões de provas antigas. Então, entenda que se você não revisar algo, você vai perder esse conhecimento. Então, você tem que organizar suas revisões. A quarta dica é, você tem que saber o que é requerido de você. Você está sendo cobrado responder questões para uma prova que está te avaliando. Você tem que saber como essas questões podem acontecer e como os conteúdos são cobrados. Se você fez vários exercícios durante seus estudos, você mais ou menos tem uma noção de como cada assunto é cobrado na prova. Se você não fez exercícios suficientes, você vai ter que redescobrir a roda toda vez que uma questão aparecer. Isso vai cortar muito o seu tempo e você vai perder um tempo precioso para questões com as quais você tem menos familiaridade, que você resolveu menos questões delas. Então, entenda que você precisa entender como os conteúdos são cobrados, se adaptar a isso, porque se isso acontecer, quando você for ler uma questão na sua prova, vai acender uma luzinha na sua cabeça e você vai lembrar, eu já respondi 12 questões semelhantes a essa. O que ele quer que eu faça é que eu encontre tal coisa. Você já vai saber a fórmula, vai saber resolver. Isso te ganha tempo precioso, que você vai poder empregar nas questões que forem realmente mais difíceis e que realmente requiserem tempo extra para você fazer. A quinta dica é, você tem que controlar o seu tempo de prova. O Enem ele é uma maratona corrida a passos largos. Você tem que saber dividir bem o seu tempo, porque outras pessoas vão estar dividindo adequadamente o tempo delas. Como foi o meu caso. Eu sabia que o UNB dava pontuação dobrada para questões de matemática em detrimento das de linguagem. Então, no meu dia de matemática e linguagens, eu passei 75% do meu tempo respondendo matemática, que também era o meu forte, então eu queria realmente pontuar mais nessa área, e dediquei 25% do meu tempo para responder linguagens. Eu realmente passei mais rápido em linguagens. Eu pontuei menos em linguagens por causa disso, mas pela minha estratégia fez sentido para mim. Se a sua faculdade ela divide de formas diferentes, então você tem que dividir o seu tempo de formas diferentes. Por quê? Porque se você gastar tempo de forma que não deve, você vai perder as questões que você acertaria se você tivesse um pouquinho mais de tempo para lê-las direito. Então você pode estar sacrificando pontos de graça, pontos que são seus, mas simplesmente por causa de uma má organização do seu tempo, você perde esses pontos. Ok, essas foram as 5 dicas da minha parte. Eu acho que se você segui-las, se você implementar elas no seu dia a dia, vai te ajudar bastante. Comenta o que você acha, se você concorda, se você discorda, que outras dicas você usa, deixa comentário aqui. E fica atento à parte 2, que aí ele vai compartilhar as dicas dela que ela usou para passar no PAS. Até mais!